A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal O Professor. É um prazer muito grande poder estar aqui novamente para contribuir com o ensino da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos dando início a mais uma aula, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade iremos abordar a lição da CPAD, né? Que vai nos falar sobre dons e ministérios ao longo desse trimestre. E a lição de número 2 hoje é uma lição muito importante para as nossas vidas e vamos tratar sobre os assuntos que envolvem esta lição. Eu preparei um material e vou compartilhar aqui com os irmãos este material, que estará disponível para você poder fazer o download. A nossa lição, o tema da nossa lição é a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. É o segundo trimestre de 2021 que nós iremos estudar, que nos fala sobre a importância dos dons espirituais para a Igreja de Cristo. Eu tenho certeza que você é continuista, né? Que acredita na continuidade dos dons espirituais, e esta lição será de grande proveito para as nossas vidas, não só para as nossas vidas como professores, mas também para os alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Então, o tema da nossa lição é o propósito dos dons espirituais, os temas específicos, né, da nossa lição. Os objetivos específicos da nossa lição é conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. O segundo objetivo da nossa lição é explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Eu coloquei uma observação aqui, né? Os outros no sentido de igreja e não crentes também. Que os dons espirituais também atingem os não crentes, né? E o terceiro objetivo específico é expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos esses três objetivos, que eu espero que a gente consiga alcançar esses três objetivos ao longo desta aula. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Igor Feitosa, nós somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima, e temos o enorme prazer em fazer conteúdo bíblico e teológico para você. E se você não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esta aula com outros professores que você conheça, que precise de um subsídio para poder somar com o conhecimento que ele já possui. Nós temos aí uma série de lições e de revistas, né, sendo comentadas aí na internet, e muitos comentadores, né, muitos irmãos que estão comentando as revistas da Escola Bíblica, e nós estamos aqui para acrescentar, para somar com os irmãos, tá bom? Então, a nossa lição vai nos falar da primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto, no capítulo 14, no versículo de número 12, que é o nosso texto áureo da nossa lição. E vai dizer: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar, preste atenção, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12. Sobejar. Aqui está uma palavra-chave para nós darmos início à nossa aula de hoje. O crente não deve só desejar os dons espirituais, como Paulo menciona. Ele também acrescenta que deve procurar e sobejar neles. Procurai buscar com abundância os dons espirituais. Procurai mergulhar nos dons espirituais. A igreja precisa dos dons espirituais que estão à disposição para a Igreja de Cristo. Para quê, professor? Para a edificação da igreja.
Os dons espirituais são para a edificação da igreja. Nós já vamos entrar aqui no nosso primeiro objetivo, que é conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Os dons espirituais é para toda a igreja, não é para um grupo de pessoas específicas da elite, não são apenas para pessoas importantes, não são apenas para pessoas com cargos importantes dentro da igreja. Os dons espirituais estão prontos a serem derramados desde o grande ao pequeno, né? Desde o pastor ao porteiro, ao zelador da igreja. Então, cabe a nós buscarmos esses dons espirituais para edificação da igreja. O próximo slide vai nos falar sobre a verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Observe que eu grifei, deixei aqui destacado de vermelho, né? São recursos por Deus fortalecer, edificar espiritualmente. Ou seja, os dons espirituais são ferramentas que Deus concede à igreja no objetivo de edificar a igreja espiritualmente. Em contraste com nossos tempos de hoje, que nós estamos encontrando muitas igrejas voltadas apenas ao materialismo, apenas desejando as coisas terrenas crescerem financeiramente. Os dons espirituais são para a edificação espiritual da igreja. É todo um cuidado de Deus para um preparo espiritual da igreja, da sua igreja, né? Da igreja de Cristo. Então, é muito importante a gente destacar isso, que na mente de Deus, a igreja não é só instituição, não é só templo, não é só questões financeiras, não é só dízimos e ofertas. Por mais que isso faça parte do nosso culto a Deus, por mais que devemos honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, somar na obra de Deus, contribuir, ser generoso, são princípios estabelecidos na Bíblia Sagrada por Deus para a vida daqueles que estão servindo a Deus e amam a sua igreja, fazem parte desta igreja. Então nós entendemos o quê? Que os dons espirituais não são para esta área material, mas sim para a edificação espiritual da igreja. Bem verdade que nós encontramos dons espirituais para a administração, mas sempre focando a área espiritual da igreja. Imagine uma igreja sem administração. Ficaria uma igreja toda bagunçada, como a igreja de Corinto, né? Que nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que era repletamente abundância, mergulhada nos dons espirituais, porém uma igreja sem ordem, uma igreja sem administração. E aí onde Paulo orienta os irmãos através das suas cartas. Que uma observação aqui, uma notazinha de rodapé, que as cartas que Paulo escreve à igreja de Corinto são teologicamente conhecidas como a igreja problemática, a carta que trata só sobre problemas da igreja. E quando nós lemos a primeira e a segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, percebemos que realmente aquela igreja tinha uma série de dificuldades, de problemas em todas as áreas administrativas daquela igreja. Então era necessário o exercício do dom de administração, de discernimento, o dom que pudesse colocar as coisas em ordem. Então, nós entendemos que os dons são recursos
concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. É até um contraste muito grande na nossa atualidade, um contraste que muitas igrejas estão apenas pensando nas coisas terrenas e Deus está sempre pensando nas coisas espirituais para a sua igreja, que é o objetivo dos dons espirituais. Então aqui nós entramos no nosso primeiro tópico da nossa lição. Os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia, né? A igreja que se encontrava em Corinto. O comentarista da nossa lição vai nos dizer: durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, está lá em Atos 18, do 1 ao 18, né? Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava, como lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, onde Paulo afirma que aquela igreja era uma igreja abundante espiritualmente. Era uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual para ela. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Havia as manifestações de todos os dons espirituais. Então Paulo, ele diz que eles transbordavam desses dons espirituais. Dando continuidade aqui, uma igreja de muitos dons, mas uma igreja carnal. Observe que é um contraste até difícil, né, de se entender, porque como que uma igreja pode sobejar de dons espirituais e ao mesmo tempo ser uma igreja carnal? É muito destacado isso na Bíblia Sagrada, e isso faz um contraste e uma oposição à igreja atual de hoje, porque a igreja atual de hoje, ela trata os indivíduos que manifestam dons espirituais como semideuses, né? Como alguém que profetiza, alguém que tem visão, tem revelação, acabam idolatrando aquela pessoa. Mas na nossa lição é muito claro em dizer que não é porque estas pessoas manifestam dons espirituais de extrema elevação espiritual que esta pessoa é 100% santa ou pessoa não erra. As pessoas acabam até mesmo idolatrando essas pessoas. Mas na nossa lição diz: todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e uma série de outros problemas que existia naquela igreja. Então observe que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, que nenhum dom faltava para eles, mas porém eles não sabiam usar os dons que Deus havia dado a eles, e além deles não saberem usar os dons que Deus havia dado a eles, havia ainda no meio deles uma série de atitudes e de pecados que deveriam ser tratados, né, e deveriam ser libertos para que Deus fosse glorificado na vida deles. Então é interessante nós frisarmos o quê? Que não é porque há manifestações de dons espirituais que a pessoa ela deve ser endeusada, né? Deve ser idolatrada, como hoje em dia as pessoas o fazem. Observe o que diz Mateus capítulo 21, capítulo 7, versículo 21 ao 22. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naqueles dias, observe, hein, Jesus dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas
maravilhas. Observe o que o apóstolo Paulo está dizendo, observe o que Jesus disse a respeito dessas manifestações espirituais. Porque não é porque a pessoa ela profetiza, não é porque a pessoa expulsa demônios, não é porque a pessoa faz maravilhas que ela é um querubim, né? De maneira alguma. Observe que Jesus está afirmando que essas pessoas podem manifestar, ter uma manifestação espiritual porém, viverem uma prática da iniquidade. Porque no versículo seguinte, Jesus vai dizer: e eu vos direi abertamente naquele dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou eu não vos conheço, né, como diz o texto bíblico. Então, nós podemos ver que, por mais maravilhoso que seja a manifestação dos dons espirituais, isso não quer dizer que aquele crente é algo magnífico. Observe que em Mateus capítulo 7, diz: em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Observe o termo maravilhas. Maravilhas é algo extraordinário. É não ter o braço, crescer o braço. Não ter uma perna, crescer a perna. Não ter os olhos, criar os olhos na hora. Observe que é uma manifestação espiritual tremenda e que a igreja de Corinto, provavelmente, como Paulo diz em 1 Coríntios 1,7, nenhum dom lhe faltava. Provavelmente a igreja de Corinto manifestava esses dons espirituais, manifestava os dons de maravilhas, e algo que é surpreendente, né, nos nossos dias de hoje. Então, observe primeiro, Paulo havia escrevido aquela carta mostrando que nenhum dom faltava, mas, porém, aquela igreja era uma igreja que tinha uma desordem nos dons espirituais, e além deles não saberem usar os dons espirituais, ainda tinha divisões, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Tinha inveja, um queria ser mais espiritual do que o outro, e tinha imoralidade sexual, como o caso daquele jovem que tinha relações com a sua madrasta, né? Então, era algo terrível no seio da igreja, no meio da igreja, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo chamou-os de irmãos, porém carnais, irmãos que precisavam amadurecer, precisavam crescer. Um dos motivos pelos quais levou Paulo a orientar aquela igreja com a sua primeira carta, com a sua segunda carta, sobre os problemas que haviam naquela igreja. Então nós observamos o quê? Que com este relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras da seriedade, espiritualidade e santidade. Uma coisa que nós temos que deixar muito claro, principalmente nos nossos dias de hoje, quanto mais próximo do fim vai chegando, mais manifestações espirituais vai acontecendo na Terra, sendo ela por parte humana, pelas emoções humanas, sendo ela por parte divina, por parte de Deus, e sendo ela por uma fonte maligna. Nós temos aqui um vídeo no canal explicando sobre a questão daquela profecia do dia 30, né, de março. E lá eu falo sobre as 3 fontes que geralmente inspiram as pessoas, que é a emoção, que é a fonte divina do próprio Deus, e que é uma fonte maligna. E quanto mais próximo do fim vamos chegando, mais manifestações de falsos profetas, mais manifestações espirituais acontecem no meio da igreja, e a igreja precisa ficar atenta, porque não é porque o indivíduo revela o que você comeu na janta no mês passado que a igreja tem que se curvar perante essa pessoa, né? Nós temos que ter muita atenção a esse respeito, porque nós necessitamos do discernimento de espíritos nesta última hora. Então,
O segundo tópico da nossa lição vai nos falar sobre edificando a si mesmo e os outros. Perdão, irmãos. O primeiro tópico nos falou sobre os dons não são para elitizar o crente, ou seja, não é porque o crente tem o dom espirituais que ele é melhor do que os outros, né? Ele é pecador como qualquer um outro. Ele é apenas um instrumento da parte de Deus para a edificação da igreja, e a igreja precisa estar atenta aos frutos desta árvore, precisa estar atenta nessa questão. E o nosso segundo tópico vai nos falar sobre edificando a si mesmo e os outros. Os dons espirituais, eles servem para a edificação da igreja. Mas edificação de quem? Primeiro, de quem recebe o dom espiritual. E o segundo, das outras pessoas. Primeiro aqui, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. O falar em línguas, a glosolália, né? O falar em línguas é algo que traz edificação para a pessoa que fala em línguas. A pessoa se edifica, mas quem ouve outra pessoa falar em línguas, ele não compreende o que está sendo falado. Por ele não compreender o que está sendo falado, então se torna impossível essa pessoa ser edificada, porque não há o discernimento, não há o dom de interpretação de línguas. Então, quem ora em mistério e edifica a si mesmo, ora a Deus, o espírito dessa pessoa ora a Deus, e ele edifica a si mesmo, mas, porém, as outras pessoas ficam sem entender. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre o dom de interpretação de línguas que precisa haver na igreja. Por isso que Paulo coloca em ordem essa questão do falar em línguas dentro da igreja. Paulo não proíbe o falar em línguas dentro da igreja, mas ele orienta que os irmãos possam interpretar estas línguas para que todos sejam edificados. E ele diz, edificando os outros, primeiro edifica a si mesmo, segundo edifica os outros. Edificar a si mesmo, 1 Coríntios 14, 4, e edificando os outros, 1 Coríntios 14, 12. Observe que o edificar a si mesmo e o edificar os outros estão tudo dentro do mesmo texto, fazendo parte da mesma intenção literária do escritor. Na nossa lição vai nos dizer, os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele frisa muito, ele bate muito na tecla a questão de nós trazermos edificação para as outras pessoas. Eu não posso querer edificar apenas a mim mesmo. Eu tenho que ser um instrumento para a edificação da igreja. Porque se eu não manifestar esta preocupação com o irmão, estou sendo egoísta. Eu estou não manifestando o amor de Cristo. E isto não vale a pena ter essa manifestação espiritual. Não vale a pena eu ser usado se não é para a edificação da igreja. Se eu não posso apenas edificar a mim mesmo, eu tenho que trazer uma edificação geral à igreja, me preocupar com outros irmãos, edificando até o não crente. Ou seja, os dons espirituais servem para tanto para os crentes, o crente individualmente, como falar em línguas, o crente em termos de coletividade, que ele fala para todos os crentes, como é o caso do dom de profecia, né? Dom de profecia edifica toda a igreja.
não só edifica os crentes, como também alcança os descrentes. Quando estes ouvem alguém profetizar e revelar os segredos do seu coração, então estas pessoas acabam reconhecendo que Deus está ali, Deus está presente. Por isso que os não crentes precisam também ser edificados, precisam ser alcançados na manifestação dos dons espirituais, porque só quem conhece o segredo dos corações é Deus. Tem uma frase muito interessante que diz que o coração é terra que só Deus anda, não é? Então, todos quanto vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderam o que está sendo falado? Algo muito interessante, que eu acredito que seja um dos problemas muito grande que nós temos enfrentado nos nossos dias de hoje, é uma desvirtuação, ou algo que desvirtuou o verdadeiro pentecostalismo. Se tem igrejas que tamanhas bagunças de manifestações de dons espirituais ou supostas manifestações do poder de Deus. Não estou descartando uma manifestação devido ao poder de Deus, mas aqueles que fazem presente nas nossas reuniões de oração, de doutrina, de culto público, eles devem ser alcançados com a edificação. Ou seja, eles devem saber que ali no nosso meio tem a presença do Espírito Santo. E como eles chegarão a esse entendimento se eles não compreenderem o que está sendo pregado, não entenderem o que está sendo pregado? Por isso que eu particularmente sou muito admirador de uma pregação expositiva, uma pregação que traz o entendimento, a compreensão, que traz a explicação do que está sendo pregado. Com isso, o crente e o não crente, eles são alcançados pelo entendimento daquilo que está sendo falado. Como profetizar em línguas se não há quem interprete? Se eu profetizar em uma língua inteligível, uma língua que todos compreendam, todos serão edificados. Se há manifestação de dons de revelação, de visão, de profecia, sirva para a edificação de todos dentro da igreja, porque senão fica sem fruto, sem utilidade, e a igreja não alcança o seu objetivo dentro das reuniões. Então, é importante que o não crente consiga ser alcançado. Muitas pessoas, muitos pregadores, eles, infelizmente, eles gritam mais do que pregam a palavra. Eles fazem mais aplicações pessoais do que realmente expõem a palavra de Deus. E isso traz problemas, porque pessoas que vão ao culto não compreendem nada que está sendo pregado. Por eles não compreenderem o que está sendo pregado, não gera fé dentro deles. O Espírito Santo não age para convencer essas pessoas. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O ouvir não é só simplesmente ouvir, mas é o entender, o compreender. Então é necessário que a igreja seja uma igreja organizada nos dons espirituais. É uma igreja que seja uma igreja organizada decentemente dentro das questões dos dons espirituais e manifestação dos dons espirituais. A mensagem do Evangelho deve ser entendida tanto pelo crente quanto pelo descrente. É interessante que nos cultos mais fervorosos, você pergunta aonde foi lido e a pessoa não lembra onde foi lido. A pessoa não lembra onde foi lido, não lembra da mensagem,
mas apenas diz que foi maravilhoso, porque pulou, porque rodou, porque profetizou, mas e a compreensão da palavra? Tudo deve ser feito com ordem e decência dentro da casa do Senhor. E o uso, perdão, irmãos, a manifestação dos dons espirituais devem ser feitos com sabedoria, e sabedoria esta dada por Deus. Por isso que o crente precisa ler a Bíblia e ser orientado e dirigido pela Bíblia Sagrada. Então nós entendemos no nosso segundo tópico que os dons espirituais não edificam apenas a pessoa, mas o corpo, o conjunto, os outros, né? Temos que nos preocupar com os outros irmãos. Eu busco dons espirituais não para eu ser melhor do que os irmãos, mas para que Deus possa me usar para edificar a igreja, para trazer saúde espiritual para a igreja. Amém? Então, esses dons edificam os outros, estes dons também edificam aos não crentes. Estes daqui que são importantes, precisam ser alcançados com a mensagem e as manifestações do Evangelho, dos dons espirituais. Nosso terceiro tópico vai nos falar sobre edificar todo o corpo de Cristo. Não podemos esquecer que o corpo de Cristo, ele precisa ser edificado, precisa ser alcançado todos os membros do corpo de Cristo, para que ele cresça, que ele cresça por igual, vamos dizer assim, né? Que ele cresça por igual. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16. Os membros do corpo, cada qual com a sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos, ou de todas, no caso de todas as partes, né? Os membros do corpo, cada qual com a sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Então, tudo deve ser feito com a manifestação do maior de todos os dons espirituais, que é o dom do amor. Sem o amor, não adianta falar em línguas. Sem o amor, não adianta profetizar. Sem o amor, não adianta pregar. É como uma lata vazia, é como se só houvesse barulho. Então, é essencial que tenhamos amor ao manifestar os dons espirituais. Todos dentro do corpo de Cristo têm suas funções. Todos possuem o seu objetivo, a sua função, o seu chamado. Os dons espirituais foram derramados sobre a vida dos homens, né? Um prega, outro louva, outro canta, outro administra, outros têm dons de curar, outros têm dom de interpretar, outros profetizam, outros têm dom da ciência, da sabedoria, isso que nós iremos ver em outras aulas. Então, há manifestação de dons espirituais, né? Precisamos saber aonde está, quais os dons, melhor dizendo, que nós possuímos, para que possamos trabalhar na área que nós fomos chamados, né? Ou seja, tem pessoas que passam a vida toda como diácono. Não é porque ele não quis subir, mas é porque ele foi chamado para ser diácono. Passam a vida toda como evangelistas, porque ele foi chamado para ser evangelista. Tem pessoas que passam a vida toda como mestre, como doutores, né? Porque eles foram chamados para serem isso. Então, nós temos que saber respeitar cada um dentro do corpo de Cristo, dentro da sua funcionalidade.
para que o corpo de Cristo cresça, seja edificado e cresça com condições saudáveis de saúde espiritual. Então, os dons da igreja, no tópico 3 ainda, vai nos falar os dons da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, que é o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Sem amor, não há edificação. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Queridos, todos nós estamos trabalhando para a edificação do corpo de Cristo. Cada um coloca um tijolinho, vamos dizer assim, no corpo de Cristo. Coloca alguma coisa para o crescimento desta igreja, né? Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, como diz 1 Coríntios 3:9. Os ministros, sábios, arquitetos. 1 Coríntios 3:10. O fundamento já está posto pelos apóstolos, que é Jesus Cristo. Já temos um fundamento. O fundamento é Jesus. As bases é Jesus. As bases sendo Jesus, então devemos usar de sabedoria. Quem? Os homens a qual Deus tem levantado para edificar a igreja. Os pastores, os evangelistas, os doutores, os mestres, que estão cuidando da igreja de Cristo, né? Aqueles que possuem esses dons espirituais, eles devem ter o amor para a manifestação da edificação do corpo de Cristo, porque a igreja é comparada a um edifício que está sendo construído sobre bases sólidas, e para isso precisamos de sabedoria para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos servos, né? Quem possui dons espirituais não deve ser idolatrado, mas este é servo da igreja. Este é servos das outras pessoas. Ele está ali para servir. Ele está ali para ser instrumento de Deus para a edificação da igreja. São dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e o distribuíam para a alimentação da família. Nós somos comparados a este dispenseiros, que recebemos o alimento de Deus e distribuímos este alimento e tomemos cuidado para não agirmos de forma errada, para que não estrague o alimento. É bem interessante quando nós vemos a multiplicação, né, dos pães e dos peixes. Observe que após a multiplicação, o maravilhoso milagre, né, da multiplicação dos pães e dos peixes, você observe que Jesus sobrou e ainda Jesus pediu para ajuntar, encheu vários cestos ainda. Jesus teve o cuidado de não estragar o alimento. Esta é a funcionalidade de um dispenseiro. Ele cuidar da alimentação, zelar pela alimentação, ter um bom preparo da alimentação para poder alimentar os outros com uma comida que não vá se estragar, que não vá fazer mal, que não vá prejudicar, mas antes irá trazer edificação e fortalecimento para a igreja do Senhor Jesus. Então nós encontramos na lição de hoje esses grandes princípios, né, que é fundamental para a nossa vida, para a nossa edificação. Você que possui dons espirituais, exerça com humildade, com amor, com graça, com carinho, com misericórdia, que saiba que você é um servo, você é um escravo de Cristo para a edificação da igreja.
E a igreja em si precisa buscar os dons espirituais. E principalmente nesses últimos tempos, o dom de discernimento de espíritos, para que ele saiba qual é a verdadeira fonte daquela manifestação espiritual. Então, espero que eu tenha conseguido lhe ajudar em alguma coisa. Ficamos por aqui, até a nossa próxima lição. Compartilhe essa aula com outras pessoas, ajude o canal a continuar crescendo. Iremos fazer outras aulas, a aula de domingo, o outro domingo também nós iremos produzir a aula, tá bom? Nós temos uma série de atividades dentro deste canal e pedimos que você nos ajude no crescimento deste canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha. Se você não gostou, deixe o seu dislike, mas diz aí embaixo por que você não gostou, tá bom? E até mais. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.